Ok, bom dia, irmãos. Vamos lá para... Eu não vou voltar no Velho Testamento, não. Já estamos o quê? 7 anos, eu acho, para terminar o Velho Testamento. Então, um dia a gente volta. Hoje nós vamos passar pelo Velho Testamento. No estudo do Novo Testamento, a gente sempre tem que estar retornando ao Velho Testamento, porque o Novo Testamento é o cumprimento de muita coisa do que está no Velho Testamento, é claro. E nós, como estamos vendo o Sermão do Monte, então nós vamos, evidentemente, passar por muita coisa do Velho Testamento, porque o Sermão do Monte é uma exposição, é um estudo expositivo da lei de Moisés, né? Além de outras coisas. Ele começa falando das bem-aventuranças, como nós já vimos, né? E aí, na semana passada, eu falei sobre os versículos 17 a 19, eu acho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler e vou fazer uma breve revisão, e a gente continua com esse tópico desses 3 versículos do Mateus 5. Então você pode abrir a sua Bíblia aí no Mateus 5, versículos 17 até o 19, e nós vamos tentar destrinchar um pouco mais esses 3 versículos aqui, antes de começar a exposição aí que Jesus vai fazer no resto do capítulo, né? E até o capítulo 7, tá? Então, versículo 17 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Vamos orar? Senhor Deus, de novo, reverentes diante da leitura da Tua Palavra, nós queremos atentar para isso que o Senhor nos ensina a respeito da Tua lei, a respeito dos escritos do Velho Testamento, inspirados pelo Senhor para a instrução do Teu povo, para a profecia sobre o Messias e para o entendimento completo das Escrituras. Nós sabemos que nós precisamos ler o Novo Testamento junto com o Velho Testamento para uma completa compreensão da Tua vontade para o Teu povo. Peço, Senhor, a Tua direção, o Teu entendimento para a comunicação da Palavra de Deus agora, Senhor, que o Teu povo possa ser abençoado, e não só intelectualmente, não só com entendimento racional do texto, mas aplicando diretamente em nossas vidas aquilo que vamos aprender, sabendo como convém nós nos comportarmos enquanto estivermos aqui aguardando a vinda do Senhor Jesus. Em nome de Jesus que eu peço. Amém. Então vamos lá, nós falamos sobre esse texto, né? Comentamos que quando ele fala que eu não vim destruir a lei ou os profetas, ele está falando de todo o Velho Testamento. Ele está falando aí do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros poéticos, dos livros proféticos. Sempre que a Bíblia se refere aí aos escritos, às escrituras sagradas como a lei e os profetas, está se referindo a todo o Velho Testamento, tá? Qual o Velho Testamento? Esse que você tem aí na sua Bíblia que você compra aí na livraria, né? Que é uma tradução de manuscritos que foram copiados e copiados. Aí na tradução você não tem uma tradução perfeita, tudo bem, mas nós cremos nisso que Jesus está falando aqui, que quando Deus entregou a sua palavra nos seus escritos originais, foi entregue inspirado, foi entregue inerrante, foi entregue infalível, né? Comentamos tudo isso na semana passada. O cânon que eles usavam na época, que é cânon, a lista dos livros inspirados, que os fariseus usavam, é idêntica ao cânon que você tem como protestante na sua Bíblia protestante, tá? Bíblia protestante segue no Velho Testamento o cânon judaico. O cânon judaico é o cânon que os fariseus tinham e que é idêntico a os livros que você tem na Bíblia protestante.
E onde entra então Judas Macabeus? Onde entra Eclesiástico? Onde entra aqueles outros livros que tem na católica e não tem na protestante? Uma literatura interessante, pode ser proveitosa para você, não é considerada inspirada, tá? Não é considerada inspirada, inerrante e infalível pelos protestantes e pelos judeus, tá? Os judeus têm esses livros em respeito também, mas não entra no cânon de livros inspirados deles e não entra no nosso. E aqueles outros livros, Enoque e outros aí, que não estão nem no cânon protestante, nem no católico e nem no judaico. Esses não são chamados livros apócrifos, eles são chamados livros pseudepígrafos, ou seja, eles foram escritos por outras pessoas que fingiram ser Enoque, por exemplo, né? Livro muito interessante, mas assim, não deve ter sido escrito por Enoque de verdade, tá? Mas isso é uma outra discussão que nós podemos ter numa outra ocasião. O fato é que aquilo que cremos que Cristo está se referindo como a lei e os profetas é aquilo que os fariseus ensinavam como sendo livros inspirados, que ele não discordou disso. Ele discordou do quê? Da interpretação dos fariseus. Ele discordou da hipocrisia dos fariseus. Ele discordou da tradição dos fariseus que acrescentava a estes livros. Mas os livros estão corretos. Os livros da Bíblia são esses mesmos. Então é isso que nós estudamos aqui. Essa lista de livros que cremos ser inspirados por Deus. E aí Jesus está falando, eu não vim abolir eles, não pense que eu vim abolir, eu vim cumprir. E aí nós comentamos também que este cumprir significa não só guardar a lei como ele estava debaixo da lei de Moisés, ele guardou a lei de Moisés, mas ele também é o cumprimento profético, isso que foi falado na abertura agora, né? Ele é o cumprimento profético daquelas palavras do Velho Testamento a respeito da primeira vinda do Messias, né? Ele é o Messias que cumpre aquelas profecias, ele é o Messias que cumpre as profecias que já tinha sobre a segunda vinda também, né? Tudo isso é também profetizado no Velho Testamento e também no Novo Testamento, né? O Novo Testamento sim tem profecias a respeito da segunda vinda. E nós vemos que quando Jesus fala eu vim cumprir a lei, ele está enfatizando muito esse aspecto aí de que eu sou o cumprimento daquelas profecias. A gente vê isso em alguns textos. Eu separei 2 textos aqui do Novo Testamento. O Lucas, lá em Lucas 22. Lucas 22, versículo 37, por exemplo. Lucas 22, 37. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Está vendo? Não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir, porque o que está escrito de mim será cumprido. Então, o que estava escrito? Tem um texto no Salmo que diz que ele foi contado com os malfeitores. Então isso vai ser cumprido. Isso aqui é um pouco antes dele ser preso, né? Ele fala para os discípulos, olha, peguem espadas aí, né? Junta aí, cada um pega uma espada. E aí eles foram sair para o Monte das Oliveiras e saíram armados para o Monte das Oliveiras. E aí ele está, nesse contexto, está dizendo isso, porque está escrito que ele seria contado com os malfeitores. Então quando ele é preso, os discípulos estão armados. Tanto que Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote, né? Então, não é errado eles estarem portando espadas, porque foi o próprio Jesus que disse para eles portarem espadas. Mas Jesus sabia que nesse contexto eles seriam considerados como criminosos, eles seriam contados como criminosos, né? Apesar de não ser. Tá, então você tem aí o texto que ele diz, ia se cumprir tudo que está escrito dele. E o outro texto é 2 capítulos para frente, Lucas 24, 44 a 46. Lucas 24, 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, agora já depois da ressurreição, né? São essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, antes de eu morrer, né? Que convinha
que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Veja que Jesus é o cumprimento da lei. Que se cumprisse de mim tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, quer dizer, todas as escrituras aí do Velho Testamento, né, que falam sobre mim, tudo deveria se cumprir. Esse é o respeito, o zelo que Jesus tinha pela lei e os profetas. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Jesus de forma nenhuma desrespeita os escritos do Velho Testamento. Muito pelo contrário. Ele reafirma esses ensinos e ele diz, eles são inerrantes, nada vai cair sem que tudo se cumpra. E quando ele morre e ressuscita, ele fala, não falei para vocês que ia cumprir tudo? Então, Jesus é o cumprimento da lei. Ele atesta a inspiração, inerrância e infalibilidade do Velho Testamento. Agora, tem alguns textos aí parecidos com isso que ele falou lá no Mateus 5, quando ele fala assim, nenhum tio e nenhum jota vão cair da lei sem que tudo seja cumprido. Lógico, aqui está traduzido para o português, né? O texto é em hebraico, o texto do Velho Testamento, né? Então ele usa outros símbolos da ortografia hebraica, que não está falando tio nem jota, né? Eles não têm tio nem jota no vocabulário hebraico, no alfabeto hebraico. Então, mas sim, traduziu-se para o português usando essas letras. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: cada letra foi inspirada. Então confie, né, que aquilo que foi entregue aos santos do passado foram entregues por Deus de um jeito ou de outro, ainda que você às vezes não saiba como interpretar, né? Às vezes que você ainda fica confuso com uma passagem ou outra, que você não consegue explicar, mas por que será que aqui diz assim, né? Não estou entendendo. Tudo bem, você não está entendendo, o problema é seu, é a nossa dificuldade. Mas assim, o texto foi entregue por Deus realmente, palavra por palavra, letra por letra. E não deve ser, ninguém pode chegar e falar, olha, isso aqui não é inspirado, isso aqui é inspirado, isso aqui não, isso aqui sim. O que Jesus falou que é inspirado. Então, se eles tinham esse cânon que nós temos que confiar que esse cânon é inspirado. Essa lista de livros aqui, ela é inspirada. E aí, você tem no próprio Velho Testamento umas palavras parecidas com essas que Jesus falou. Olha só, Deuteronômio 4, por exemplo. Deuteronômio 4, versículo 2. Deuteronômio, está aí, procura direitinho que está aí na tua Bíblia. Deuteronômio 4, versículo 2. É depois de Apocalipse. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então Deus entrega a lei para Moisés, e ele fala, vocês não vão tirar nada do que está escrito, vocês não vão acrescentar nada do que está escrito, que eu mando vocês fazerem. Alguém pode perguntar, mas eles não acrescentaram um monte de outras coisas depois? Porque assim, depois do Deuteronômio ainda tem um monte de livros na sua Bíblia, né? Então, eles acrescentaram outros livros, mas os mandamentos do Senhor, a lei que foi entregue a Moisés, nada foi removido e nada foi acrescentado. Ninguém pode acrescentar à lista dos 10 mandamentos um 11º, ninguém pode tirar da lista dos 10 mandamentos um dos mandamentos ou alguns dos mandamentos. Essa é a lei entregue por Deus a Moisés para o povo de Israel. Lógico que alguém vai estar perguntando nesse momento, mas e o sábado, professor? Né? A gente já chega lá daqui a pouco, mas não são só os 10 mandamentos, né? São 613 mandamentos. Ninguém pode tirar nenhum, ninguém pode acrescentar nenhum. Né? Então, este é o pacto de Deus com Israel. Tá? Este é o pacto de Deus com Israel, para o povo de Deus guardar, cumprir, e eles não poderiam simplesmente chegar e falar, não vou cumprir não, porque eu acho que isso aqui não é inspirado. Ninguém pode chegar e falar, este mandamento não é inspirado, eu vou acrescentar um outro aqui. Não, isso não pode ser feito. Provérbios, vamos ver Provérbios 35 a 6. Provérbios 30, 5 e 6.
É este? Vamos ver se é este. É esse aqui mesmo. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Isso aqui é importante, né? Porque estamos naquele contexto que Jesus falou, né? Eu vim cumprir a lei, não vim revogá-la, ou a lei e os profetas, né? O Velho Testamento. Toda a palavra de Deus é pura, Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Quem está escrevendo isso? Salomão. Salomão está acrescentando a palavra de Deus, porque ele está escrevendo alguma coisa, né? Não, ele não está acrescentando a palavra de Deus. A palavra que Salomão escreve é a palavra de Deus. Só que ele está comentando a respeito daquilo que Deus já disse, aquilo que já está nas escrituras que eles tinham. Toda a palavra escrita é um escudo para você, etc. Está comentando os estatutos, as leis, os mandamentos de Deus para o seu povo. Você não pode, da sua própria parte, chegar e tirar esse mandamento, acrescentar um outro mandamento. Então, tudo que você vai ter aí dos profetas, dos poetas da palavra de Deus, elas são escritos de acordo com a revelação que já foi dada, né? Nenhum deles vai contradizer Moisés, nenhum deles vai dizer, esse aqui não vale mais, e outras coisas desse tipo. Eles profetizam de acordo com aquilo, debaixo. Se eu fosse assim um judeu da época, parecia um profeta está falando, eu ia abrir o Pentateuco, ia checar Moisés e ia ver se o que ele está falando é verdadeiro, está de acordo com aquilo que já foi entregue. Ninguém pode contradizer aquilo que já foi entregue, da mesma forma como nós fazemos hoje, né? Se algum pastor vai e prega alguma coisa, você confere com as escrituras, será que bate, né? Aquilo que eu sei que está inspirado, né? Vamos ver se... Isso vai sendo feito ao longo da história, com o passar dos anos ali no Velho Testamento. Depois vem Jesus e vem os apóstolos, eles estão escrevendo, estão entregando cartas às igrejas, e as pessoas vão receber as cartas e vão verificar se elas batem com as outras escrituras e vão aceitar essas cartas ou não, como sendo inspiradas por Deus ou não. Quando é que isso para? Quando é que isso para? Bom, você tem umas palavras ali. A última revelação foi trazida pelo próprio Senhor Jesus e os seus apóstolos. Ele escolheu um grupo de apóstolos para trazerem a revelação da nova aliança, né? E aí, quando você tem o final aí da revelação, que está na sua Bíblia, no Apocalipse capítulo 22, né? Versículo 18, finalzinho da sua Bíblia. Porque eu testifico, Apocalipse 22, 18, eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhe acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então você percebe que ele está usando a mesma linguagem que Moisés usou, a mesma linguagem que Salomão usou para referir-se aos escritos que ele tinha, e ele está atribuindo à revelação do Apocalipse a mesma autoridade. Depois disso, nós não aceitamos novas revelações com esta autoridade. Por quê? Porque os apóstolos escolhidos pessoalmente por Jesus para trazer essa revelação para a sua igreja morreram. Então, para você aceitar uma nova revelação com este mesmo pé de igualdade, de autoridade, só se o próprio Deus viesse e falasse. O próprio Deus virá novamente, ele vai falar, tá? Mas aqui, enquanto isso não acontecer, eu não aceito novas revelações. Não com um pé de igualdade, de autoridade com as Escrituras. Porque o próprio Deus veio, se encarnou e trouxe a revelação. E ele escolheu um a um os apóstolos que ele queria que comunicassem essa verdade para a sua igreja. E ele atestou essa autoridade com sinais e maravilhas. Então, nós aceitamos isso aqui. Depois disso, se alguém quiser acrescentar isso aqui, eu não vou aceitar. E você não deve aceitar também. Tá? Deus dirige a sua vida assim, de maneira sobrenatural muitas vezes, mas
A autoridade doutrinária para a igreja está aqui, tá? Então nós vamos ficar com essa daqui. Bom, tendo dito isso, né? Então, nós vamos pensar um pouquinho naquilo que Jesus falou. Ele diz, o Velho Testamento é inspirado, cada letra, J, tio, não sei o que lá, né? Beleza. Nada vai cair sem que tudo se cumpra, né? E aí nós ficamos num certo dilema. Quando eu leio o Velho Testamento, eu devo cumprir aquilo que está escrito ali, ou aquilo ali passou e agora eu fico só com o Novo Testamento porque estamos debaixo de uma nova aliança. Aí as igrejas vão ter pensamentos distintos a respeito disso. É isso que a gente vai pensar um pouquinho agora. Os grupos evangélicos, protestantes, judeus, os monoteístas, né? Eles estão ensinando a Bíblia toda, mas eles têm visões diferentes a respeito disso. Alguns acham que você tem que guardar só do Gênesis a Malaquias, outros acham que você deve guardar só de Mateus a Apocalipse, outros acham que você deve guardar de Gênesis a Apocalipse, e alguns vão falar, mas aí vai ter algumas contradições se eu fizer isso. Então como é que a gente pensa nessa questão, né? Vamos pensar. Nós já temos isso no nosso estatuto de fé, de que ela de Gênesis a Apocalipse é inspirada, sim. Mas como é que eu aplico isso? Eu não posso jogar fora parte nenhuma da Bíblia, falar, isso aqui não é inspirado, isso aqui não serve. Não, tudo é inspirado. Mas como é que eu entendo o velho junto com o novo, para que eu não fique escravo de normas que não estão sendo direcionadas para mim, montes de estatutos que não são para mim, ou então não caia no liberalismo de achar que não existe lei para mim, eu posso fazer o que eu quiser, né? Então eu devo ponderar com cuidado essas duas situações. A lei de Deus é perfeita, diz Salmo 19, e a lei de Deus é boa, diz 1 Timóteo 1,8, Paulo falando, o mesmo Paulo que fala tanto contra os judaizantes que queriam impor a velha aliança sobre a igreja, né? Então nós temos que entender isso aí. Se Paulo e Davi falam que a lei é muito boa ou perfeita, então por que nós não guardamos toda a lei? Então, algumas diferentes opiniões. Os adventistas do sétimo dia dizem que a lei moral, os 10 mandamentos, permanece, você deve guardar todos os 10 mandamentos, inclusive ênfase no sábado, né, que eles guardam o sábado, não trabalham e cultuam no sábado. Nós cultuamos no domingo, isso vai dar um conflito aí com eles. Aí você tem, então, eles dizendo isso. A lei cerimonial, eles vão dizer que passou, mas, por outro lado, eles proíbem comer carne de porco, que está na lei cerimonial. Então, uma parte da lei cerimonial eles mantêm e outra parte não. E a lei penal, eu creio que eles também acham que passou. O que é lei cerimonial, lei penal e lei moral? Então, lei moral costuma-se dizer que são os 10 mandamentos. Eu entendo um pouco diferente, assim, não são só os 10 mandamentos, mas costuma-se dizer que são os 10 mandamentos. Lei cerimonial, sacrifícios, rituais de purificação, datas, festas do calendário judaico, tudo isso são cerimônias, né? Então essa é a lei cerimonial. A maioria dos grupos cristãos costuma dizer que esses aí caem. Lei penal, olho por olho, dente por dente. Se você matar, você morre. A forma de você punir o pecado, quais são? O Código Penal da Nação de Israel, essa é a lei penal, né? Se você roubar, você tem que restituir 4 vezes mais, ou então 2 vezes mais, dependendo de qual coisa que você roubou. Qual é a pena para o crime? Adultério, apedrejamento. Então essas penas. A lei moral, não adulterarás. A lei penal, se você adulterar, você vai ser apedrejado. Então você vê as duas coisas juntas, né? Tem a lei moral que diz o que não fazer, e a lei penal que diz o que vai acontecer se você fizer, tá? Então vamos tratar dessa maneira. Você tem a lei cerimonial, você tem a lei moral e tem a lei penal, tá? Apesar de que esses termos não vão necessariamente aparecer assim na Bíblia, mas dá para a gente perceber essa divisão aí da lei aparecer, né?
Você tem, então, os adventistas vão dizer, lei penal nós não podemos aplicar, nós não somos uma nação para ficar aplicando leis, matando as pessoas por aí, né? Nós não temos como igreja essa prerrogativa não é nossa, né? Ficar apedrejando as pessoas, né? Então, isso aí caiu para nós. A lei cerimonial passou, mas eles não podem comer carne de porco, então não passou tudo. E a lei moral, eles chamam dos 10 mandamentos, permanece. Judeus nazarenos, eles dizem que toda a lei... Judeu nazareno é um judeu que acredita que Jesus é o Messias. Tem uma certa diferença com o judeu messiânico, tá? Não é exatamente a mesma coisa, mas o judeu nazareno, ele crê que você tem que guardar todos os 613 mandamentos da lei de Moisés. Inclusive as festas, inclusive os rituais, inclusive o calendário, os sábados, dietas, tudo. Tá? Não só os 10 mandamentos. Então o judeu nazareno crê, você tem que aceitar Jesus, mas você tem que guardar os 613 mandamentos do Tanakh lá, do Velho Testamento. Tá? Isso aí é o judeu nazareno. Muitas igrejas dizem que a lei é só duas coisas, a lei que ficou para nós, é amar a Deus e amar o próximo. Temos 2 mandamentos. Muitos vão ensinar isso. Ele resumiu tudo em 2 mandamentos. Ele resumiu, mas quando ele resume, ele não está necessariamente jogando fora os outros, né? Ele está falando, olha, eles se encaixam aqui ou se encaixam ali, né? É a graça de Deus, é agora a graça. Exato. Para a gente é justificado. Nós somos justificados pela graça. Pela lei. Pela fé. Pela fé, bendita a graça. A graça. Agora a graça ela não vai muito mais além do que a lei. Se nós formos observar, se nós estamos vendo pela graça, começar a entrar nisso aí que a irmã falou do amor, nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vamos fazer muito mais do que a lei manda às vezes. Ótimo, ótima observação. É isso que Jesus vai trabalhar ao longo do Sermão do Monte, né? Ele joga assim a justiça. Ele fala: se a justiça de vocês não for maior do que a dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus, né? Então, mas a salvação é pela graça mediante a fé. Não vamos mexer nisso, tá? Salvação não é pela lei, não é pelos mandamentos. Estamos aqui, eu creio que todo mundo está de acordo que a salvação é de graça mediante a fé. Então, o foco do estudo de hoje é: tá bom, sou salvo pela fé, pela graça. Agora, para agradar a Deus, já sendo salvo, quais são os mandamentos? Não para minha salvação, mas para agradar a Deus. Quais são os mandamentos que ainda estão valendo? Essa é a pergunta que eu levanto. Algumas igrejas vão dizer: olha, ame a Deus e ame ao próximo. E alguém vai perguntar: como é que eu mostro o meu amor ao próximo? Ele vai falar: faça com o próximo o que você acha que ele deveria fazer consigo. Tá, mas algumas pessoas não vão perceber isso muito bem. Eles podem fazer com o próximo coisas que você não deveria querer que ele fizesse com você. Oi. O prefeito de São Paulo está querendo pagar um salário para quem receber morador de rua em sua casa. Não é possível a gente fazer isso. Olha, eu não conheço essa lei e não vou entrar nessa discussão agora. Quem quiser receber um morador de rua em casa, fique à vontade, tá? Mas a escolha é tua, tá? Escolha sua. Eu não vou receber. Fazer isso aí. Tá? Como que você vai amar ao seu próximo? Eu deixo para cada um entender isso com Deus, mas existem algumas leis. E aí que entra a palavra de Deus. Existem leis que vão te ajudar a pensar a respeito dessas coisas. E essas leis, muitas delas estão no Velho Testamento. E elas vão mostrar. Eu já falei isso antes, por exemplo, na plantação, o judeu tinha uma fazenda, ele não pode colher tudo que está lá. Ele tem que deixar a borda da sua plantação para os pobres colherem. Se eu estou colhendo fazendo minha colheita, se cair alguma coisa no chão, não posso voltar para pegar. Eu tenho que deixar para os pobres. Se eu juntei os feixes, coloquei no meu celeiro e eu lembrei depois, não volte lá para pegar, deixa o pobre. Um monte de coisa assim, né? Então essas coisas fazem bem para a sua percepção espiritual, você ler essas coisas na lei, né? Agora, isso aí são estatutos que estão até fora dos 10 mandamentos. Tudo é proveitoso, mas será que tudo é lei para a igreja? É isso que a gente tem que pensar. E eu quero pensar com os irmãos de uma maneira bem objetiva. Se é lei ou se não é lei. Se eu estou em pecado, se eu estou fazendo, se eu não estou em pecado. Se eu não estou fazendo, se eu não estou em pecado. Oi? Não, é aquelas coisas que
tem que apedrejar. Sim. Não sei se chegou a mencionar. Sim, essa é a lei penal. A lei penal não está em nossas mãos. A lei penal está nas mãos do Estado. O Estado põe na cadeia. Alguns países o Estado mata. Não nós. Nós não pomos na cadeia, nem matamos, nem nada. Isso não está nas mãos da igreja. Mas se tem alguém que é crente, temente a Deus, que tem poder de fazer essas leis, e ele quer seguir a palavra de Deus, mas isso não se aplica. Isso não é a igreja fazendo, isso é a pessoa que tem esse poder. Ele está num congresso lá, ele vai elaborar um projeto de lei, ele põe o projeto de lei. Ele quer fazer de acordo com a palavra de Deus. Ótimo, faça. Ele não vai mandar apedrejar alguém. Olha, vamos dizer. Eu não vou abrir essa discussão aqui, porque isso aqui não vai acabar, tá? Um dia a gente fala sobre isso. Não, eu estou falando só assim, em termos de cumprimento da lei. Sim. Seja lá o que for, a princípio isso não vigora mais por causa... Porque não está nas mãos da igreja. Não é questão de graça. Não pense que a gente não pode botar um bandido na cadeia porque é a época da graça. Você pode e deve. E aí vale também para a pena de morte, e não vou abrir essa discussão agora, tá? Ele manda orar pela lei. Manda orar pela lei e ainda manda eu amar meu próprio inimigo. Sim, amar o próprio inimigo. Nós, pessoalmente, nós não vamos procurar vingança. Nós vamos procurar amar a todos, até o próprio inimigo. Agora, eu não quero que o juiz que vai julgar um caso de assassinato vá amar o seu próximo e soltar o assassino, tá? Isso eu não quero. Tá? Então, não vamos confundir as coisas. Então, as leis penais... Lei penal é com o Estado. Igreja, ame o próximo, tá? Sim, como assim mesmo, etc. Mas isso não isenta a pessoa de pagar pelos seus crimes, tá? Então, lei penal, nós entendemos que não se aplica hoje por causa da situação. Porque Deus ofereceu o Messias para a nação de Israel. A nação de Israel rejeitou e crucificou, ou pediu para crucificar o Messias. E aí Deus rejeitou Israel temporariamente como nação de Deus até se cumprirem o tempo dos gentios. Deus agora está voltado para a igreja, os gentios. Um dia Israel vai se converter, Jesus Cristo vai voltar e vai julgar Israel e vai voltar a tratar com Israel. Mas hoje, como Israel rejeitou o seu Messias, então não existe mais uma nação politicamente organizada, onde são feitas as leis da Torá e isso vai ser aplicado, etc. Isso não está na nossa mão. A nossa mão é pregar o Evangelho e salvar as pessoas por meio da pregação do Evangelho. Os judeus não aceitam o Novo Testamento? Não. Só os judeus messiânicos ou nazarenos. Os judeus ortodoxos e outros judeus não aceitam. Não aceitam Cristo e não aceitam o Novo Testamento. Tá, então, já que a minha irmã mencionou os judeus, você sabia o que os judeus ortodoxos acham que você e eu devemos guardar para sermos salvos? Alguns vão dizer, os 10 mandamentos. Não, eles não acham que você deve guardar os 10 mandamentos, sabia disso? Alguns até podem achar, mas assim, eu consultei vários rabinos ortodoxos que dizem, não, os gentios não precisam guardar os 10 mandamentos, ficar guardando o sábado, ficar se abstendo de outras coisas. Não, eles têm que cumprir as 7 leis de Noé. Isso é para os gentios. Os 10 mandamentos é para os judeus. Gentio não é judeu, ele não precisa guardar sábado. Judeu diz isso. 7 leis de Noé. Quais são as 7 leis de Noé? Aí os rabinos vão baseado nos ensinos desde Adão até Noé, e aquele pacto que Deus fez com o Noé depois que saiu da arca. A primeira coisa que Noé fez foi plantar uma vinha. Não, antes disso ele fez sacrifícios ao Senhor. Mas esse é outro caso, né? Agora, quais são as leis que Deus deu para Noé depois que ele saiu da arca? Alguém lembra de alguma? Tem um pacto ali, né? Tem um sacrifício que Noé faz para Deus, e Deus faz um pacto com o homem, Gênesis 9, ele dá algumas leis ali. Alguém lembra de alguma lei que Deus deu para Noé séculos antes de Moisés? Uma coisa que alguém lembra que Deus deu para Noé? Abra sua Bíblia em Gênesis 9. Gênesis 9, deixa eu ver aqui que versículos que a gente vai ler. Versículo 3, por exemplo.
E depois que eles saem da arca, Gênesis 9:3, tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Opa, pode comer tudo que se move, até porco. Falou lei de Noé, não é lei de Moisés, é lei de Noé. Com o pacto com os descendentes de Noé. Existem dois povos, existem os povos todos que saíram de Noé, e dentre esses que saíram de Noé, depois tem um outro povo que é chamado, que são os judeus. Abraão vem depois de Noé, Isaac e Jacó. Isso é uma outra família que vai gerar uma outra nação, a nação de Israel. Para estes, Deus disse, não coma porco, não coma isso, não coma isso. Para os descendentes de Noé em geral, tudo que se move aí você pode comer. Está escrito aqui. Hã? O adventista não olha para esse caso aqui do Noé, né? O adventista vai lá para o Moisés. Mas o judeu hoje diz, olha, para vocês não é aquilo, para vocês é isso aqui. Você pode comer qualquer coisa que se move, né? Agora, se você for envenenado, comer um baiacu mal feito, né? Aí o problema é teu, né? Agora, não é pecado. Você não vai para o inferno por causa disso. O chinês está enquadrando aqui. Você come tudo. Cada um é responsável por aquilo que vai botar na boca, tá? Pode fazer mal para você. Agora, você não vai para o inferno por causa disso. Então, o judeu fala isso. Tá? Aqui no versículo 6... Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Pronto, esse aqui é uma outra coisa, é um tribunal. Os judeus dizem, os gentios têm que estabelecer tribunais de justiça, e aqui uma das leis é a pena de morte que ele instaura aqui para quem cometer homicídio, né? Então é uma das leis que não tinha antes de Noé. Eu já falei isso antes, quando Caim mata Abel, ninguém mata Caim por causa disso. É depois da arca que isso começa a vigorar a pena de morte para o assassinato, né? Então é uma lei que Deus estabeleceu aqui. Outra coisa, está aqui, versículo, a gente leu 3, né? Tudo que se move vocês podem comer, mas versículo 4, a carne porém com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. O que é isso? Isto aqui é o seguinte, eu li o rabino dizendo o seguinte: carne de animal vivo você não deve comer. O sangue é a vida, né? A vida está no sangue, e tem gente que come animais vivos. Isso é crueldade contra os animais. Em respeito à vida, você não deve tirar uma parte do animal vivo e comer. Tem gente que hoje faz isso. Então, quando nós estamos cortando o antigo lá para chamar eles só compram o boi vivo. Não, comprar ele vivo é uma coisa, mas comer ele vivo é outra. Não, mas por quê? Porque a religião deles é assim, só... Não, é que eles têm o jeito certo de matar. Eles não querem que seja matado de qualquer jeito, mas eles não vão comer vivo. Agora tem gente que come, eu sei, eu já li sobre isso. Tem um prato servido na Ásia, onde eles quebram a cabeça do macaco, abrem e comem o cérebro do macaco ainda vivo. Então, isso é proibido na lei de Noé. Por isso eles dizem, a vida está no sangue, você mata, deixa escorrer todo o sangue, porque aí você sabe que ele morreu mesmo, está morto mesmo. Aí você come. Quem come chouriço é sangue também. Chouriço é sangue também. Eu não como. Mas assim, pelo menos está morto, né? A interpretação rabínica para este texto é: come animal morto e deixa escorrer o sangue. Tá? A ênfase é contra a crueldade contra os animais. E abençoou Deus a Noé, aos seus filhos, e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Isso é uma outra coisa, ter muitos filhos. Agora, os judeus não colocam, curiosamente, como uma das 7 leis. É uma das leis que Deus deu para o povo, sim. Os judeus, curiosamente, não colocam essa. Tá, passou.
Curiosamente, os judeus não colocam essa como uma das 7 leis. Olha só quais são as 7 leis. Eles incluem algumas que eles creem que Deus ensinou para Adão e que foram passadas. Não são todas as 7 que estão aqui, não. Eles classificam da seguinte maneira: não cometer idolatria, não blasfemar, não assassinar, não roubar, não cometer imoralidades sexuais, não maltratar os animais, que é essa aqui, e estabelecer sistemas de lei de honestidade e justiça, que é aquela lá da pena de morte que ele fala, tá? Eu não vou ficar me detalhando muito nessas 7 leis, porque não é o nosso tópico aqui. Isso eu estou falando de judaísmo, né? Vamos voltar um pouco para aquilo que Jesus estava falando, que era a lei de Moisés, né? Os estatutos todos que nós temos. Curioso, quando em Atos 15, só fechando esse assunto, em Atos 15, quando está tendo o concílio de Jerusalém, eles discutem: vamos impor a lei de Moisés sobre os gentios? Qual que é a conclusão deles? Não vamos impor a lei de Moisés sobre os gentios. Sobre os gentios, o que era para mandar eles fazerem? É circuncisão. Não, tudo menos isso. O gentio não deve ser. Estou falando do Novo Testamento. Não, então, eles não queriam circuncisão. Eles queriam. Aí chegaram à conclusão de que não vamos impor a circuncisão nem a lei de Moisés sobre o gentio. Então o que era para ensinar os gentios? Abster-se de... Como? Do sangue, carne sufocada, parece com isso aqui. E, que mais? Imoralidade sexual. E basicamente esses aqui, eu acho, né? Sangue. Está lá em Atos 15, 19, 20, né? Carne oferecida, alguma coisa assim, eu acho, né? Então, essas coisas, né? Parece com isso aqui, né? Não a idolatria, não a carne com sangue sufocado, porque é um jeito cruel de se matar um animal, né? Evite isso. E imoralidade sexual, tá nessas leis. Então, Isso aí foi transmitido para as igrejas, dos gentios, não dos judeus. Os judeus guardavam a lei toda de Moisés, né? Os judeus convertidos. Ou seja, então, podemos comer a nossa feijoada e ir para a praia no sábado, né? Gênesis 9:3, então, falou de comer tudo, etc. Alguns cristãos vão dizer assim: você não precisa guardar as escrituras de Moisés, porque a lei foi escrita no seu coração, né? Jeremias 31:31, vamos lá ver? Jeremias 31:31. Eis, todo mundo abriu aí, Jeremias 31. Jeremias 31:31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então vou fazer uma aliança com quem? Casa de Israel, casa de Judá, nação escolhida. Versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tá, antes estava na pedra, estava no pergaminho, agora está no coração. Então você não precisa ficar focado aí na letra, você tem a lei no seu coração. Então quando Deus diz ama o próximo, ama a Deus, você vai saber o que fazer, porque está escrito no seu coração. Só que aí eu faço uma pergunta: se a lei está escrita no coração de cada cristão verdadeiro, então por que cada cristão verdadeiro tem uma opinião diferente sobre o que deve fazer e o que não deve fazer? Está mal escrito então, né? Parece que Deus não escreveu direito. Não, Deus escreveu direito. Assim, então é o meu coração que determina o que eu devo fazer, o que não devo fazer. Mas o coração do homem não é enganoso, assim, não é perigoso eu me guiar só pelo meu coração? Como é que eu entendo isso de a lei está escrita no meu coração? Porque as opiniões são diferentes de uma igreja para outra, né? É como Davi falou: a tua palavra escondida no meu coração, então, não pecar contra ti. a tua palavra. Então você não pode fugir da palavra.
Quando escreve a lei no seu coração, está ligado com isso. Eu não posso jogar fora a Bíblia, eu não vou ler a Bíblia porque está escrito no meu coração. Não é assim. Você tem que ler a Bíblia. Escrever no teu coração significa que Deus mudou o seu coração para amar aquilo que está na palavra de Deus. Antes você não amava. Antes, como é que os judeus, na velha aliança, como é que eles guardavam os mandamentos de Deus? É assim: eu pego uma pedra, eu falo, rouba aí para ver o que acontece. Eu não vou roubar, porque senão eu vou ser apedrejado aqui, né? Ou vou ter que pagar de volta, né? Então, antes era na pedrada. Obedece ou vai tomar pedrada. Isso não é a lei escrita no coração. Isso é medo de tomar pedrada. Então, às vezes eu nem acredito e eu obedeço porque eu não quero tomar pedrada. Na nova aliança, Deus troca o coração e Ele dá um amor à pessoa pela palavra de Deus. Eu quero obedecer. Só que se ela não conhecer a palavra de Deus, ela pode não saber exatamente a vontade de Deus. Ela vai ter uma noção do certo e errado, sim. Ela tem o Espírito Santo, ela sabe que não pode muitas coisas naturalmente, né? Aquelas leis de Noé lá, elas são muito intuitivas, né? A pessoa sabe que não deve fazer certas coisas, né? Não precisa nem dizer. Agora, tem outras coisas que a pessoa não vai saber. Por exemplo, como é que você sabe que é errado o homossexualismo? Homossexualismo. Como é que você sabe que isso é errado? Se é que você sabe, né? Eu espero que saiba. Está na palavra, é o princípio de Deus. Mas aonde que está escrito? Romanos. E no Velho Testamento, onde que está escrito? Levítico. Mas não é nos 10 mandamentos. Se eu disser para a igreja só está valendo os 10 mandamentos, aí vai chegar o homossexual e vai falar, olha, mas no 10 mandamentos não diz que eu não posso amar uma pessoa do mesmo sexo. É isso que eles falam, Então você não pode dizer que só está valendo os 10 mandamentos. Você tem que olhar toda a lei para saber, para conhecer a justiça de Deus, a justiça conforme a lei. Mas eu não vou ficar fazendo um monte de coisas. Por exemplo, não vou oferecer sacrifícios, não vou guardar a festa de lua nova, não estou preso às dietas. Então o que caiu, o que não caiu? Se não é só os 10 mandamentos, eu afirmo para você, não é só os 10 mandamentos. Então o que? Então você tem que ler a Bíblia e conhecer a Bíblia. Não adianta você querer, por preguiça, eu vou ficar só com um capítulo aqui da Bíblia, né? Aí eu decoro esse aqui e pronto. Não, não é assim, gente. Vocês têm que ler a Bíblia toda, estudar a Bíblia toda, pedir direção ao Espírito Santo, consultar professores da Palavra de Deus, para saber como ser guiado nas Escrituras, para cumprir a vontade de Deus. O código caiu, a velha aliança caiu. Não estamos debaixo da velha aliança, temos uma nova. Só que uma coisa é velha aliança, outra coisa é justiça conforme a lei de Deus, tá? A lei de Deus na nova aliança ela ainda existe, só que ela é escrita no coração. Essa é a diferença entre a velha aliança e a nova aliança. Existem vários mandamentos que mudam. Por que eles mudam? Porque mudou o sacerdócio. Agora vem Cristo. Cristo vem, ele é o sacerdote das novas realidades. Ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. De Levi não vem sacerdotes. Então, para que Jesus pudesse ser o nosso sacerdote, Deus teve que mudar a lei de alguma forma. Desculpa, mudar a lei, exato. Com a mudança do sacerdócio, faz-se necessária mudança da lei. Está em Hebreus. Mudou o sacerdócio, necessariamente a mudança de lei. Eu separei esse texto em algum lugar, está em Hebreus, mas eu não acho. Hebreus 7, Hebreus 7, 12. Isso é muito importante. Existe uma mudança da lei na nova aliança, apesar de que o judeu vai discordar veementemente disso, né? Mas infelizmente para eles, infelizmente para nós, ou felizmente para todo mundo que acreditar, né? É o que está escrito, não adianta como fugir disso. Hebreus 7,12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, a nova aliança tem uma lei, mas ela é diferente da velha. Por quê? Porque mudou o sacerdote, agora é Cristo, não é Arão ou a sua descendência. E nesse novo sacerdócio existe uma outra lei. Mas não é igual algumas igrejas que falam assim, é proibido proibir. Não tem mais lei. Proibir. Vai nessa. Depois o professor Jornal de São Paulo estava mexendo com o filho dele. Então,
Vocês têm que saber, nós estamos debaixo da lei de Cristo, existe uma lei de Cristo. Ela ensina mais do que o Velho Testamento ensinava. O Velho Testamento diz, ame o próximo como a si mesmo. Essa não é a lei de Cristo. A lei de Cristo é, ame o próximo como eu vos amei. Eu dei a vida para vocês, vocês dão a vida pelos outros. Isso Moisés não falou. Então a lei de Cristo é mais elevada, né? Então, existe uma lei. Eu não vou conseguir esgotar esse assunto hoje, né, que o tempo já está acabando, é um assunto enorme, mas eu quero que os irmãos aprendam a pensar os básicos a respeito deste assunto, que é, existe uma lei, só que essa lei não é igual à lei de Moisés, porque mudou o sacerdócio e existe uma mudança na lei. O que muda? Principalmente aqui, é uma lei, ele está enfatizando a lei cerimonial. Por quê? Porque o sacerdócio é parte da lei cerimonial. Se Jesus não pode ser o sacerdote segundo a lei cerimonial antiga, tem que mudar essa parte aí, porque Jesus é o sacerdote da tribo de Judá, não é de Levi. Então muda-se, a lei cerimonial é outra coisa. Então a lei cerimonial, por que ela se cumpriu? Não é que ela estava errada, ela era boa, perfeita para a época. Quando Jesus vem, aquilo que era sombras e símbolos da vinda de Cristo, que estavam nesses cerimoniais, eles se cumprem em Cristo. Se Cristo é o sacrifício definitivo na cruz, eu não preciso mais dos sacrifícios dos bodes, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus morre na cruz, então eu não preciso dos outros sacrifícios. Lei cerimonial cai porque ela foi cumprida, porque a revelação veio. Essa parte toda, todos os mandamentos ali de sacrifícios de animais, eles não precisam mais ser guardados, porque o verdadeiro sacrifício cumpriu-se. Mas tem uma outra coisa, Colossenses 2, dentro da lei cerimonial tem muitas outras coisas além dos sacrifícios, isso que muitos não percebem. Colossenses 2, 14 a 17. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a lei, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele está riscando a maldição da lei que estava contra nós, porque nós não cumprimos a lei, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, isso aqui é lei cerimonial. Circuncisão, ele vai falar em outros lugares, circuncisão, comer, beber, por causa do dia de festa, por causa da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. O sábado está nos 10 mandamentos. Então a parte dos 10 mandamentos também você não pode impor, você tem que guardar o sábado. Mas como? 10 mandamentos? A lei aqui, outra. Não, eu conheço uma doutrina que ela guarda os sábados, que é só ela que guarda os sábados, mas não tem amor ao próximo. Isso já é outra coisa, né? Não exerce o amor ao próximo. Agora, o princípio do sábado, ele nos edifica, separar um dia ao Senhor. Nós fazemos isso uma vez por semana. Mas você dizer, se for domingo não é sábado, você está em pecado, você não é a igreja verdadeira, você não pode, ninguém está julgando a pessoa pelo sábado, né? O sábado foi dado como símbolo da aliança de Deus com a nação de Israel, que eles deveriam, na marra, separar um dia para santificar o Senhor. Significa descanso. Um descanso, uma lembrança da criação e um pacto de Deus com Israel. Nós deveremos separar todos os dias ao Senhor. Isso eles não faziam. Você deve separar todos os dias ao Senhor. E em particular nós cremos que deveremos consagrar um dia periodicamente ao Senhor, senão a gente não estaria vindo na igreja. Mas o rigor de ser o sétimo dia quando? O sétimo dia no Brasil ou o sétimo dia em Israel? Porque o fuso horário do Brasil é diferente do Israel. Você vai olhar a hora em Jerusalém ou a hora em São Paulo, né? Alguns vão dizer, não, tem que ser em Jerusalém. Aí já começa a criar um monte de leis em cima daquilo, né? Então, cuidado com isso. Bom, tempo avançado, né? Eu tenho que concluir. Eu vou concluir com então, só um resumo, né? Lei cerimonial, caiu. Lei penal, caiu, mas não caiu porque não era inspirado. Caiu porque já se cumpriu. Lei cerimonial, se cumpriu em Cristo. Lei penal, caiu porque nós não somos uma nação politicamente organizada para efetuar as penas. Lei moral,
ela permanece. Não só de 10 mandamentos, você vai estudar todos os mandamentos para saber qual que é a vontade de Deus da pureza. Como que você vai evangelizar um espírita? Onde que está escrito que o espiritismo é pecado? Não é nos 10 mandamentos, é nos estatutos ali, é em Deuteronômio 18 ali. Você tem que conhecer o que a palavra de Deus ensina sobre idolatria, sobre a adoração a um Deus único, e sobre reencarnações, e sobre tudo, não só dos 10 mandamentos e da Torá, mas como principalmente do Novo Testamento. Então, veja 1 Timóteo, só para encerrar este texto, 1 Timóteo 1, 5 a 11. 1 Timóteo 1, 5 a 11. E aqui vai estar ligado com o que a irmã Catarina falou. Aí guarda o mandamento, mas não tem amor. Mas veja só, 1 Timóteo 1, 5, tem que ter amor. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Isso é o mais importante, o amor de um coração puro. E de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Naquela época já tinha isso. Gente querendo falar que você tem que guardar as leis cerimoniais. Vocês não entendem nem o que vocês estão falando. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Estude a lei de Deus, mas aprenda a usá-la legitimamente, não para escravizar outras pessoas com cerimoniais, mas aprendendo a vontade da justiça de Deus, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto e obstinado, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas e para os homicidas, para os fornicadores, sodomitas, roubadores de homens. Tudo isso está na lei. Ele está repetindo, olha, tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. Mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da Glória, tá? Então, esses mandamentos continuam sendo, esses atos continuam sendo pecaminosos. Eu não precisaria estar falando isso se as pessoas fossem justas, né? Não preciso falar que é errado matar? Não preciso. Mas já que tem gente que não entende, então tem que repetir, olha, a lei está escrito que é errado matar. Então não venha me dizer que pode matar, né? A lei está escrito que é errado jurar em falso. Então não venha jurar em falso. Se você tem Espírito Santo, você devia saber disso. Mas as pessoas são cheias de desculpa, né? Não, mas eu acho que está certo. Para. A lei moral de Deus diz que está errado. Então, não faça. O assunto é extenso, gente. Eu vou encerrar, mas eu acho que ajudou a pensar sobre o assunto. Isso é algo para você meditar ao longo da sua vida. Não pare por aqui, não. Vá para casa e vá meditar tudo que o Novo e o Velho Testamento ensinam que você, sobre a lei moral que você deve fazer ou não deve fazer. Amém, irmãos?